Olá, como é que estão? Tudo bem? Bom, eu espero que vocês tenham assistido Depois da Guerra, essa peça deliciosa que trouxe um prazer enorme para a gente. E agora a gente está aqui numa outra parte muito gostosa que a gente está trazendo como parte desse projeto também, que é trazer essas figuras deliciosas aqui para a gente fazer um pequeno debate, para a gente amarrar. Tem um bloco também que vocês vão ver lá alguns depoimentos, é muito legal, dá uma olhadinha lá depois da peça. E agora vamos aqui, meu nome é Tuca Villa-Lobos, eu faço a direção artística desse projeto e estou trazendo aqui Maurício Melo Júnior, que é o escritor, roteirista, dono do texto maravilhoso que nós vimos, Eli Moura, direção teatral e, claro, Lidu Bartolo, a nossa querida Maria Quitéria. Então, acho que vamos começar do começo mesmo, aquela coisa de começar pelo começo? Bora? Né? Vamos, né? Como toda boa virginiana, ok. Maurício, como é que isso surgiu? O que aconteceu? Maria Quitéria baixou em você? O que aconteceu? Me conte assim, do início mesmo. O início mesmo foi nos anos 70, né? Eu morava no interior de Pernambuco e conheci Maria Quitéria na banca de revista da cidade, lá de Palmares, através desses fascículos que eram feitos pela editora Abril, uma coleção belíssima, coordenada pelo professor, e ele fazia questão de se dizer professor, Sérgio Buarque de Holanda, que logo ficou conhecido como o pai do Chico Buarque de Holanda, né? E o professor Sérgio fazia essa coleção fantástica, que tinha os grandes vultos da história, os grandes personagens da história, e um dia eu chego na banca, e eu fazia a coleção, toda quarta-feira eu ia à banca e comprava esse daqui, é o de número 25. Eu vi Maria Quitéria e fiquei encantado com a história da Maria Quitéria. Uma mulher que se veste de homem e vai para a guerra, isso na Guerra da Independência a gente está falando, né? 1823. E 23, ok. Né? Que é quando o fato se dá na Bahia. E eu fiquei com essa história. Até que um dia a Liduína chegou para mim e disse, olha, Maurício, eu estava querendo retomar a minha carreira como atriz e tal, queria fazer uma mulher forte, uma mulher nordestina. E eu pensei na Maria Quitéria, né? Porque eu acho que a Maria Quitéria é dona de um momento. Ela participa da guerra, ela conquista a independência do Brasil a partir da expulsão dos portugueses, que era a última resistência que tinha na Bahia. E depois disso, ela vai para a corte, conhece Dom Pedro I, volta a exatamente aquilo que ela sempre quis fazer na vida, que era ser mãe e casar com o Gabriel, né? Então eu achava isso fantástico. Daí o título da peça, Depois da Guerra, o que é que acontece com essa mulher depois dessa participação dela na guerra. E aí eu escrevi o texto, né? É uma alegoria sobre a vida da Maria Quitéria, mas conta bem a história. Conta um pouquinho mais o que vem a ser uma alegoria. A alegoria, na verdade, é uma reinvenção daquilo que de fato aconteceu, né? Porque a gente tem muito isso, né? Nós, os escritores, a gente quando não sabe de uma coisa, a gente inventa. Então, Ótimo isso. A gente acaba solidificando melhor essa figura. Eu tenho certeza que a Maria Quitéria não tinha uma linguagem dessa que a gente botou na peça, mas ela tinha esse sentimento, e o que é o fundamental era a sobrevivência do sentimento dela, o sentimento de pátria, né? Essa fortaleza que ela cria a partir da expressão pátria, né? E a determinante que ela faz da vida, e rompendo todos os obstáculos que poderia haver, sobretudo para uma mulher naquele momento, né? O que o pai diz é uma coisa fundamental. Diz, mulheres tecem e bordam, homens é que vão para a guerra. Então ela rompe com isso, com
mais do que uma tradição, uma verdade da época, né? Eu vou passar o ping-pong agora, porque você deu uma deixa maravilhosa. Vou passar para Eli Moura, porque a gente está falando aqui nesse debate, e depois eu passo para a Lidu dar a visão dela. A gente está falando aqui nesse debate de uma visão também feminista. A gente quis trazer uma figura, e por acaso essa figura é a nossa diretora teatral, né? Que trabalha o feminismo, que vive o feminismo, que labuta o feminismo. Eli, mulheres bordam e tecem e não vão para a guerra, mulheres vão para a guerra, bordam e tecem. Qual é o papel da mulher como quitéria que você sentiu? E me faz um paralelo. Existem quitérias hoje? Então, para mim me incomoda essa imagem fetichizada das heroínas, sabe? Do mundo. Eu gosto dessa peça, do Depois da Guerra, eu achei interessante, eu achei legal o projeto, porque é depois da guerra, não durante. Literalmente. Porque é isso, porque existe essa figura icônica das mulheres extremamente guerreiras que foram exceções, né? E que elas vão lá e são heróicas e tarará. E eu aposto que tantos Marias Quitérias existiram Joãos Quitérios da vida ali, fazendo tanto quanto ela. Sim. E aí existe uma fetichização dessa coisa da mulher forte que se torna uma figura histórica. E eu acho isso muito interessante que o texto ele consegue trazer, e a gente tentou bombear isso bastante, né? Na interpretação dessa delicadeza que ela traz, que ela até fala um pouquinho disso nos depoimentos dela, que é sobre essa coisa delicada da Maria Quitéria, essa história da emotividade, da emoção dela como indivíduo, assim, para além do gênero. Porque eu sei que Maria Quitéria só ficou como um símbolo da história por ela ser do gênero feminino, né? E eu acho que isso é até num outro ponto, assim, porque eu acho que existem barreiras a serem quebradas nessa época de uma forma icônica, que é essa mulher ter se levantado e conseguido ir contra toda uma vocalização, não só do pai, porque o pai é uma alegoria, né? O Gonçalo na peça, ele é uma alegoria. Quando ele diz não pode, não vai, e ele olha pro chão e sai derrotado. Aquilo não é só o Gonçalo, né? Ele é um símbolo de todos os nãos que estavam sendo dados ali. Os soldados que ficam assustados com o fato dela ser mulher ali, que ficam rondando o leito de campanha dela para poder, né, estuprá-la. Vamos deixar a coisa bem clara, né? Porque não é para conversar que eles queriam rondar o leito dela. E como ela tem que se defender, então toda essa história que é muito mais difícil para ela, que não deveria ser. E existem algumas guerras que, se a gente for ver ao longo da história, existem várias mulheres que participaram de guerras, que eram mulheres fortes fisicamente, que tinham força de espírito, porque em uma guerra você não precisa ser só forte fisicamente, você precisa ter muita força. Intelecto? Não, e força de... Sim, força de espírito. Ser aguerrida, de ter uma força psicológica e emocional para você poder conseguir enfrentar a morte. Porque é isso, assim, quando eu falo sobre a questão da fetichização da história da mulher heróica, eu acho complicado, porque para mim tá num lugar muito próximo a fetichização, e aí fetiche, né? Não é só sexual, óbvio, né? O fetiche é aquilo que a gente constrói como imagem, como sonho, metáfora idealizado para o nosso prazer, o nosso desejo, né? Por isso que eu falo fetichização. Mas, tipo, essa fetichização dessas mulheres que acontecem nesse lugar de guerreira, acontece também de objetificação, né? As primas donas, assim, a gente brinca numa peça feminista que a gente construiu, que que interessante que até o século XXI, desde a Grécia Arcaica, todos os homens eram escritores e tinham musas. Por que eles não se inspiravam nos primos, nos tios, nos irmãos? Era incrível. A musa inspiradora sempre é uma mulher. Por quê? Né? A gente dominou reis na ficção e fez tudo, mas na vida real a gente era escravo de quem metesse um anel no dedo. E eu acho que é esse lugar, assim, da fetichização histórica dessas figuras, sabe? Tipo, eu acho interessante que você está escrevendo sobre Joana d'Arc, que eu também acho uma figura super fetichizada. Olha aí, hein? Já é um spoiler. Bom, a próxima, hein? A próxima, olha o spoiler aqui. E eu acho interessante que o Maurício, ele vem, né, mesmo com um lugar de imagem do mundo que ele tem enquanto homem, mas ele vem conseguindo não trazer esse fetiche sobre Maria Quitéria, mas sim conseguir desmembrar o olhar que eu acho que a gente tem que ter sobre o ser humano. É isso que eu ia te perguntar. Como é que você, como feminista, viu o texto escrito por um homem
sobre a vida desta mulher que traduz o sonho dela em se vestir de homem e fazer o sonho pelo qual ela se emprenhou, né? Ela vestiu aquele ideal, né? Ela queria aquilo, né? Ela queria casar também, fazia parte do sonho, da vida, da alma, mas como está muito forte, acho que é uma das partes mais que eu amo aqui, eu me emprenhei de pátria, né? A pátria me emprenhou, né? Então, O Paraguaçu como é que emprenhou ela você de viu pátria. isso assim na primeira vez? Vou fazer assim, o Exato. bate-bola. Quando você viu e você soube que era o Maurício um homem. Exato. Maurício, como é que é você escrever uma mulher? Tá? Então, à primeira vista, assim, eu tive uma resistência inicial que eu olhei e falei, cara, porque eu sei que existe toda uma construção nossa, né, de cultura, assim, da minha condição como mulher branca também. Repertórios, né? Repertório de vivência, né, de vivência de privilégio, de vivência cultural, etc. E o lance foi que, na primeira vista, eu fiquei com medo do tom ufanista em alguns pontos, de muita pátria. Aí depois eu entendi, na terceira leitura, que a pátria não vinha de uma sensação desse nacionalismo, né, ultrajante, não, mas vinha de... Ela tem uma relação completamente intensa e conectada com o Paraguaçu, que é o rio, que traz a ela todos a sensação de liberdade, e o rio que transforma ela nessa mulher tão livre, porque ela tem relações com o rio, dá pra ver pelo texto. Sim, a parte Ela, linda da peça. a partir desse momento, escuta o pai conversando com um arrebanhador de soldados e ela se impregna com aquela ideia, mas ela já estava grávida de liberdade, sabe? Tipo, ir pra guerra, dá pra ver até como o texto se conclui, né? Ir pra guerra não é... Ai, salvei o Brasil, não é isso. Ir pra guerra significa ela conseguir firmar que ela é livre. Ela estava prenha de liberdade, pátria no sentido de liberdade, que eu interpreto. E aí eu achei interessante, falei, cara, não existe nem a espada da justiça do Lion, do Thundercats, referência de gente, né, que não nasceu Essa é ótima. depois de 2000. Ó, galera que nasceu depois de 2000, vai lá, procura, dá um Google, Thundercats. tá? Dá um Google que vocês vão sacar o que é o Thundercats. Mas foi tá? aí que eu tive a visão além do alcance do que o Maurício quis dizer. Eu falei, legal. Eu vou pedir pro Maurício me falar o que é isso, que eu já vou bater essa bola com a Lidu. Vamos lá. O que é escrever uma mulher como a Maria Quitéria, meu Deus? Com o teu repertório, como é que é você sair dessa pele e ir para a pele dessa... Não sei, talvez o hábito da escrita mesmo, né? Talvez a minha preocupação ao escrever o texto, no primeiro momento, era não escrever uma peça feminista. Olha, Era escrever uma peça que falasse de uma mulher da maneira mais sincera possível. Mas isso é feminismo, cara. Pode ser! Sai dessa, Maurício. sai dessa, ótimo. Porque a coisa que mais me chama a atenção na Maria Quitéria era o sentimento profundo que ela tinha em determinada, naquilo que ela acreditava. Ela acreditava na liberdade que o rio dava a ela. Ela tinha essa sensação quase erotizada com o rio, porque o rio era que dava esse sentido, essa paixão dela pelo rio. A paixão dela pela pátria, ela mesma diz, né, a pátria é uma coisa abstrata, mas não para ela era um sentimento muito mais profundo. O que ela, na verdade, queria construir, e era um debate muito, muito presente na época, era o que era essa figura do brasileiro, o que é isso, né? É um povo tão estranho que a terminação semântica do brasileiro é de profissão, né? Porque você tem padeiro, engenheiro, brasileiro é uma profissão. Olha, interessante. Hoje em dia mais que nunca, né, cara? Hoje em dia mais que nunca. Então, ela estava empenhada. E qual era essa profissão que ela queria da sua condição de brasileira? Ela queria afirmar isso, ela queria afirmar que havia um caráter nacional e que ela estava sentindo isso. Então ela vai. Mas quando ela volta para o propósito que ela sempre quis, que era casar com o Gabriel e ser mãe, né? Quer dizer, que é um outro sentimento muito mais profundo. Quer dizer, na verdade... Mas isso não exclui ser feminismo, né? Não, isso ser mãe faz parte porque, da... Mas é uma construção. É uma construção permanente. Ela queria construir aquele sentimento, o rio, queria construir
A pátria queria construir A vida. não uma família, mas uma vida. Uma vida. Porque é a entendi. glória da vida simples, né? Como é que é aquele texto é a glória... A glória comum dos mortais. A glória a partir comum daí dos mortais. era... Ai, agora fugiu. Mas essa frase é a glória comum dos A mortais. glória comum dos mortais. Pois é. é. Acho que para além de Vou ser bater. mãe né, e etc, é Olha ter a só. glória comum dos Você mortais. planta uma árvore, você escreve, escreve um livro, não é isso, né? Constrói uma casinha de sapê. Constrói uma casinha, então Lidu. E vai pra batalha. E vai pra batalha. batalha. Lidu. Você pegou toda essa bagagem, né? Aham. Você pegou toda essa construção aqui. Você pegou uma diretora feminista, você pegou um escritor cujo repertório era tentar Escritor sair, barroco. né? Não é barroco. Eu acho assim, falo sempre para Maurício. Maurício é um poço de saber, né? É uma delícia. É uma delícia. Gente, esquece o Google, pergunta para Maurício, porque o homem é foguete, é bom demais. Você pegou esses dois repertórios. Como é que foi fazer Quitéria com isso desse jeito que você construiu? Agora eu quero saber a Quitéria sua, sabe? A Quitéria com a Lidu. A Quitéria que você montou. Traz aqui pra gente isso que é importantíssimo. Olha, pois é, o Maurício criou um texto. Quando nós lemos o texto a primeira vez, eu e ela juntas, nós ficamos assim, sim, e aí? Porque Difícil, né? porque é um texto lindo, muito Sim. poético, Sim, profundamente. com um trato muito erudito, vamos dizer, né? E absolutamente aberto, a gente podia fazer qualquer coisa com esse texto. Sim. Né? Então, o que a gente buscou nessa Maria Quitéria não foi nem essa referência da guerreira, tanto e tal, porque ela já traz isso na natureza dela, e já traz no texto. Foi a sensibilidade, foi o entendimento emocional por trás desse texto sensível que ele criou. Né? Então, é um texto lacrimoso, é um texto profundo, não é? É um texto cheio de nuances que a gente vai tentando. Até hoje eu ainda estou descobrindo coisas nele, eu acho que isso não vai acabar nunca. Sim. Porque ele não é um texto construído, parece que não é um texto construído com palavras. É um texto construído com emoção. Sim. Né? Jorra. E aí eu busco esse tempo todo, é quase que uma obsessão, essa emoção, e cuidando para não ficar muito chorosa, porque o choro vem, né? E cuidando para ter os picos de alegria, porque ela também era uma figura muito para cima. Era apaixonada pela vida, era apaixonada pelo rio, era apaixonada pelo Gabriel, né? E pelo pai também, pela figura do pai. Né? Sim, é isso que, olha, acho muito legal falar isso, né? Porque eu não sei se eu posso pensar errado, muito honrou Maria Quitéria ver o imperador ou qualquer figura sobre lá falando, olha, você é super bacana, você é o mulherão. Não, ela quer a carta pro pai. No final, né? Ela quer o perdão do pai, né? Ela quer voltar à raiz dela, né? Cabeça tranquila. Lá ela deixou para trás. Você acha? Eu tenho essa impressão. Você acha? Que ela realizou. Que ela realizou, que ela e deixou fechou. para trás aquilo? Tem essa impressão, sim. Que lógico que isso transformou alguma coisa nela, né? Claro. Promoveu mudanças. Porque, Sim. gente, a gente sai pra guerra todo dia. Sim. E como? todos os dias a gente está se transformando. como? Né? Nós somos também guerreiras, né? Guerreiros e guerreiras, né? Independente do gênero. Mas eu sinto que existe uma coisa meio pueril, assim. Porque, vamos ser sinceros, né, com relação a dados históricos de uma mulher negra em 1800, que participou de uma guerra, você vai ter, tipo, um highlight, um recorte histórico de registro só sobre os atos heróicos. E é muito louco que se tem até a figura do pai, Gabriel, citado como registro histórico, mas não tanto sobre a psicoemotividade dela, sabe? Então, assim, eu acredito que quando a gente vai... Óbvio, existe historiografia, que é como você escreve e narra a história, né? Então, tipo, todo fato histórico possui historiografia. E a nossa historiografia brasileira, ela é colonializada. Ela é uma historiografia que tem um olhar do velho continente. Ela tem um olhar de registro acadêmico pós-iluminista. Ela é um olhar que é masculinizado, embranquecido. Então, eu acho que existem inúmeros fatores que vão vir das narrativas dessas mulheres que viveram, que vão apagar certas
itens de personalidade e de conquistas que são muito potentes. E aí foi uma escolha que eu acho que a Lidu desenha como atriz lindamente, que é desenhar a potência psicoafetiva dessa personagem. Muito mais que as cenas de guerra, ou que o desejo pela pátria, que depois ela se decepciona e tudo que ela quer é uma carta para pedir desculpa pelo pai, saca? Muito mais que isso. Ter pra onde voltar, né? Exatamente. Quase que ter pra onde voltar. Ter pra onde voltar, né? Esse afeto que ela consegue construir, essa delicadeza que a Lidu consegue construir nos detalhes, no olhar, sabe? Essa cena inicial e final que começa esse ciclo, né? Que se começa e finaliza a peça dessa pessoa, né? Fragilizada, em luto, em fim de vida, porém forte, altiva, olhando para o horizonte ainda, né? Com destino, né? Pra traçar, pra Eu tenho essa construir sensação também. o tempo todo, né? Ela fala em destino o tempo inteiro. É a Ela alegoria do Maurício, Sim. lógico, mas a gente entende que uma guerreira, ela não entrega a vida assim, né? Sim. Sempre, vai estar sempre... É isso que eu ia falar, ela não entrega, né? É porque, e a construção da figura da Maria Quitéria também é complicada, porque ela praticamente foi esquecida Exato. depois da guerra. Isso que eu ia perguntar. Ótimo, Ela foi faz esse esquecida. gancho. Ela, com o advento da República, e a República foi feita pelo Exército, tenta se resgatar essa figura, né? Quer dizer, como a participação que o Exército teria sido liberal ao ponto de ter tido em seus quadros uma mulher. Mas, na verdade, foi um acidente. A decisão foi dela, não deles. Né? E essa figura ela é resgatada num ambiente muito restrito. Nos anos 50, 52, foi o primeiro texto falando de Maria Quitéria, depois do texto da Maria Graham, né? Só o texto da Maria Graham é de 1823, então só quase 100 anos depois, mais de 100 anos depois, porque em 52, 130 anos depois, é que aparece alguém que estuda a figura da Maria Quitéria e fala sobre ela. Né? Um historiador da Bahia, faz um Fernando o nome dele. Eu não estou esquecendo agora o sobrenome dele, mas o Fernando faz esse livro é raríssimo, não teve reedição, não teve nada, mas ela ao longo do tempo foi sendo construída como uma figura icônica do Exército Brasileiro. Quase folclórica. Né? Exato. Né? Então a coisa ficou muito restrita a essa questão heróica dela, digamos assim, né? Da mulher que foi para a guerra. Quando eu queria, a mulher que voltou da guerra. Exatamente. Né? A mulher que volta... E depois? E depois, o que é que ela vai ser e tal, né? Ela morre empobrecida, quase cega, quer dizer, é uma vida muito dura, é uma vida complicada, e ela não teve o reconhecimento, na verdade, né? E ela teve a oportunidade, ela poderia chegar ali para o imperador, sei lá, eu quero um cargo, eu quero qualquer coisa, sabe? Não, ela pediu uma carta, porque o que ela queria era o perdão do pai, né? Quer dizer, essa questão desse respeito que ela tinha pelo pai, né? Até para você ver as coisas como são enganosas, oficialmente, nos primeiros depoimentos sobre ela, nesse livro mesmo de 1952, dizem que ela era filha de portugueses, que o pai era português, que a mãe era portuguesa. Não eram brasileiros, porque depois se achou o testamento do pai, onde ele se declarava brasileiro, né? Teve 2 filhas com a também brasileira. Então, quer dizer, eles eram colonos brasileiros, né? Baianos, do recôncavo baiano, que é de uma riqueza cultural e social e política fantástica. Fantástica. Né? Fantástica. Fantástica. Eu vou fazer um recortezinho, vou fazer uma coisa que não estava no roteiro aqui, mas é que eu vi assim que a gente teve uma pesquisa muito legal sobre mulheres guerreiras, e eu gostaria que, se a Luna Moreno pudesse vir aqui com a gente. Ela foi uma mulher maravilhosa, assistente de direção da Eli, e trouxe no repertório dela, né, de mulher negra, ativa, trouxe para a gente uma pesquisa, assim, levou para a Eli, né, e para Lidu, e para Maurício, e para a gente, aquele quadro que vocês veem, que eu acho que é uma das partes mais bonitas que nós temos na peça,
quando ela está aqui, né, guerreando, falando da Soror, por exemplo, Joana, que foi uma freira que foi morta na porta do convento, outra guerreira. Então, a Lu vai falar um pouquinho aqui pra gente. Lu, senta aqui comigo na minha cadeira. E vai falar um pouquinho pra gente dessa pesquisa. Pode vir, meu amor. Vai falar um pouquinho. A Soror Joana Angélica, né? Ela foi assassinada porque ela se pôs na frente dos soldados que queriam invadir a clausura do convento. E ela disse, não, respeitem a casa do Senhor. E eles não respeitaram nem ela. Ela foi assassinada e eles invadiram o convento. Pois é, pois é. E conta um na fala, pouquinho pra gente. Né? É coincidência que não é coincidência, né? Na fala da Maria Quintela, na hora das imagens, é uma das coisas, né? Eu falo, tô aqui na porta onde foi assassinada, né? Eu vou falar como é que foi, na verdade, assim, pra mim, né? Assim, primeiro agradecer o espaço, de estar aqui, de estar na festa também. Foi a convite da Eli. A Eli conversou muito, assim, sobre... Eu já tinha ouvido falar de Maria Quitéria, mas nunca tinha pesquisado a respeito, assim. Então foi uma super oportunidade de conhecer mais, né, sobre. No primeiro momento, assim, foi difícil achar coisas mais, né, tirando teses, essas coisas, mais profundas de acesso fácil. Tem uma pesquisa, né, agora tem sites voltados muito para pensadores negros, enfim, mas ainda é algo muito recente, né, e aí eu fico pensando também da importância da peça nesse momento que a gente está também, sabe, desse resgate. Eu acho assim, a gente passou muito tempo, pelo menos falando bem do meu lugar, assim, muito tempo vendo a história num lugar, né? E aí de repente você fala, não, calma, tem uma outra história, assim. E eu acho que vem junto com esse resgate que está tendo mesmo, embora a gente esteja num momento delicado, né? Assim, pensando, né, no cenário Brasil. E aí a minha pesquisa foi, no início foi assim, ainda achar muitas coisas genéricas, achar fotos, imagens, né, da Luísa Maim e confundir com a Teresa de Benguela. Os recortes muito, teve, eu esqueci o nome agora, mas também tem uma grande guerreira indígena, eu esqueci o nome, não tem imagem, muitas não tem imagem, a maioria das imagens, inclusive, já dando spoiler, são desenhos mesmo, então é uma representação de alguém que falou, inclusive até a própria Maria Quintela, que é muito, a gente acha num lugar muito de traços brancos mesmo, né? Então tem um embranquecimento, até da própria cultura, né, que a gente tem quando consegue acessar, e para mim foi muito enriquecedor, assim. No primeiro momento, a Eli, a gente tinha falado de tentar trazer mulheres do Recôncavo. Isso, mulheres guerreiras que participaram daquele período da Guerra do Recôncavo. E aí foi o que a gente se deparou. Se nem a Maria Quintela tem, imagina, você vai ter de outras. E com certeza teve. E assim, eu sou muito ruim de memória. Mas o que eu achei interessante assim das histórias é que algumas que eu pesquisei, principalmente mais ou menos nesse período, foram imprescindível para ter acontecido o que aconteceu. E elas não estão ali. Então, quando você vai pesquisar, você fala, não, se não fosse ela... E aí tem gente, porque eu fui muito... Pega de surpresa. De surpresa, peguei super de surpresa. De falar, assim, tô até falando assim, né? Não tem problema nenhum. Eu escolhi produção, porque, né? Eu canto bem, nenhum, assim, vou cantar aqui daqui a pouco, mentira. Debate é isso, a gente se sentir livre. Mas assim, eu queria muito lembrar quem era, ela apareceu a imagem, porque ela que criou a isca na guerra contra os colonizadores. Foi ela que criou. Foi ela que fez toda a armação entre as pessoas escravizadas. Foi a estratégia. Foi ela. Mas eu estou tentando lembrar quem é. Eu prefiro não falar agora, claro, sem problema. problema. Cair naquele lugar de generalizar. Na hora do debate aparecer, a gente escreve embaixo. Pode deixar. Pronto. É melhor, eu te mando. É melhor. E então, assim, foi uma pesquisa difícil, porque é isso, aí você acha uma imagem, aí fala que é uma, aí você lê tudo sobre,
Aí você vai ler outra e vê que as pessoas também vão confundindo um pouco. Porque é isso, vem desse apagamento, né? E vem do resgate também. Com certeza. E olha só como é que a gente está, né, gente? Estamos agora, desculpa, estamos aqui nas costas, né? Estamos agora aqui num período, né, tentando viver uma, entre aspas, normalidade após uma guerra interior enorme que todos os cidadãos do planeta tiveram, né? Pelo menos os mais conscienciosos, né, tiveram uma guerra muito grande, né, a ser travada. Estamos aí numa guerra contra um vírus, algo invisível, e ao mesmo tempo também promovendo, né, pessoas heróicas, figuras entre aspas assim heróicas dentro de nós, né, dentro de nós. Nossos pais, nossas mães, ou irmãos, ou amigos, ou amigas, dando um valor enorme a pequenos passos. E o que eu vou traçar esse texto para a gente dar uma finalizada aqui que eu acho muito interessante. Essa nuance, esses pequenos passos, essa simplicidade, essa singeleza que nós retornamos agora com a pandemia, retornamos a dar valor, porque não se dava valor, pelo menos a minha visão de mundo, assim, se dava muito pouco valor a coisas singelas, a coisas pequenas. Muito de nós esquecemos isso. Voltou nesse período que nós estamos, e Quitéria traz isso. Quitéria traz essa singeleza, Quitéria traz essa simplicidade, entendeu? Né? Nessa figura mesmo aqui, é Luísa que importa, né? É a janela que importa, é a água que importa, não é verdade? Né? É o Gabriel que importa, é o sentimento dela da pátria. Então eu fazendo essa correlação já trago, né, o meu despedir. Peguei você de surpresa, mas foi maravilhoso isso, trazer você aqui, que eu achei imprescindível para esse debate, sabe? Achei imprescindível para esse debate. E para mostrar para vocês, né, como a gente, como direção artística, traz vários repertórios aqui, e esses vários repertórios, com os outros que estão aqui atrás da gente, que são da técnica, cada cabeça pensante diferente das outras formou essa Quitéria maravilhosa que apareceu aqui para vocês. Então eu acho que é isso. Consumam Quitéria, vejam, revejam, pensem e repensem sobre esse texto que foi passado, sobre essa singeleza que foi colocada, e principalmente sobre o recado que está atrás, sabe, galera? Aquele recado que está atrás, tira para você, porque os tempos estão difíceis e talvez eles ficarão um pouquinho mais difíceis até melhorarem. Então, tira isso para você, tira um pouco da alma da Quitéria para você. E eu queria que cada um de vocês se despedissem colocando o que vocês acharam e um recado ao porvir. Maurício, começa, meu queridão. Não, a peça ficou muito bonita, né? E é legal essa coisa de você trabalhar na coletividade, porque o escritor é meio um deus, né? Ele determina a vida de todo mundo ali, de quem ele está escrevendo. E quando você repassa essa função também, partilha essa função com as outras pessoas, você também se surpreende, né, da construção que é feita em cima do texto que você construiu. E isso é fantástico, né? O teatro dá essa oportunidade. E foi bom resgatar Maria Quitéria, porque foi uma emoção grande, porque eram tantas mulheres a serem resgatadas. Dona Brites de Albuquerque, Bárbara de Alencar, a Catarina Arcoverde, né? A Catarina Arcoverde foi a primeira indígena a ter um certo destaque como mulher indígena. E para você ter uma ideia, o primeiro cardeal brasileiro era descendente dela, o cardeal Arcoverde, né? Então, quer dizer, essas mulheres todas estão aí na história,
estão construindo histórias. Se você pegar, tem figuras fantásticas. Tomara que a moda pegue e a partir da Maria Quitéria se resgate mais esse legado, que é um legado muito bonito e um legado, sobretudo, muito sensível, né? Que é o que eu acho que a peça tenta, pelo menos quando eu escrevi, eu tentei passar esse legado de delicadeza, mas uma delicadeza muito firme, muito marcante e muito determinante, né? A peça me surpreendeu também, né? Eu achei de uma beleza plástica fantástica, a interpretação da Liduína me encantou, né? Eu acho que a equipe fez um trabalho fabuloso. E eu não participei da equipe até ver a peça pronta. E foi uma decisão minha, porque eu queria ter essa surpresa. Eu queria ser surpreendido como qualquer outro espectador. E foi ótimo isso, fantástico. Bom demais, bom demais. Eli, meu amor, na sua visão de mulher ativa... Então, é engraçado essa peça, porque antes dessa peça, uns meses antes, eu estava escrevendo um ensaio dramático que se chamava... Um ensaio, bem UNB o título, um ensaio pós-dramático sobre as mulheres que não se veem. bem estudante da Universidade de Brasília. Mas as primeiras duas pessoas que eu peguei foi a April Band e a Fanny Mendelssohn. A April Band foi a primeira dramaturga da história registrada, né? A primeira mulher dramaturga a escrever peças de teatro. E a Fanny Mendelssohn era irmã do Mendelssohn, que é um dos maiores compositores do romantismo, né? Na música erudita. E é muito engraçado, assim, engraçado cry, né, kkk cry, porque, tipo, é deprimente, porque você vê a vida da April Band, você vai pesquisando, você vê que ela era filha de John Cooke ou de Marion Nash, ou talvez criada por Coronel Williams, ou talvez, ou talvez, sabe, você sabe nem quem criou a menina, sabe, é uma coisa absurda. E a gente tá falando ali 1600, 1700, e a vida dela é fantástica, enfim. E, cara, se a gente tá falando de uma mulher completamente... inserida num contexto de alta classe europeia. E mesmo assim, com a própria Fanny Mendelssohn, que a gente tem mais registro do que a April, mas que você não acha nada. Quanto mais a gente falar sobre as figuras heróicas do Brasil, né? Então eu acho que se existe historiografia, e a historiografia traz a possibilidade de se construir narrativas com dado histórico, eu acho que construções fictícias deveriam substituir alguns dados históricos, sabe? Porque, honestamente, eu acho que a gente precisa de tons interessantes para poder colorir histórias que foram apagadas com o tempo e colorir literalmente, dar a cor de fato, inclusive a vida dessas personagens, porque existe, assim como a aluna mostrou na pesquisa dela, existe um embranquecimento histórico absurdo em todas essas figuras, e eu acho que a gente tem que dar o tom do que as pessoas viveram, sabe? E eu acho que isso é muito legal, ter essa oportunidade. E como diretora cênica foi muito legal trabalhar com esse texto, porque é um texto difícil, é um texto desafiador no sentido de interpretação, né, porque é um texto muito poético e a gente não fala através de poesia no dia a dia, né? Então conseguir dar, né, a gente trabalhar as intenções mais naturais, mais realistas, as emoções através de um texto mais rebuscado foi muito interessante. E a todo tempo foi muito bom o Maurício estar presente, porque a gente respeitou o texto ao máximo, sabe? É porque eu sou da escola, o dramaturgo me entrega o texto, você vê no final. Sim, mas... E o que foi que aconteceu? Amei. E aí a gente conseguiu ter essa liberdade criativa. E o que veio que a Tuquinha, né, nossa diretora artística, sempre deu pra gente nesse processo que eu achei legal, que é criem coletivamente. Toda opinião é importante, tudo é legal, conversem, dialoguem, vão construindo, e criação colaborativa é muito melhor do que uma cabeça pensando Sem sombra de dúvida. só no mesmo lugar. Então é muito legal, eu espero que novas mulheres que não se veem, né, mulheres invisibilizadas do tempo, consigam ter escritores, escritoras que façam esses universos tomarem vida que foi tirado deles através do tempo, né? Com certeza. Eu vou passar para a Lu, para depois a Lidu fechar o nosso debate. Claro que a gente tem que fechar com a Quitéria, né? Lu, um recado, por favor, da sua alma, do seu coração, não só desse processo, mas acho que é um recado, né, para a galera, que eu acho que é muito bacana. O que eu fiquei pensando quando falou de pátria, tem uma música, né, do Caetano, que ele fala de pátria, e tem um texto que a Maria Bethânia sempre declama, assim, pátria, tanto nos CDs. Então, quando eu vi o texto, a pátria me remeteu a esse lugar, porque pátria
é muito complexo, assim. E também fico pensando sobre... É porque eu fiquei pensando isso quando vocês estavam falando, eu estava ouvindo ali. E fiquei pensando muito nisso, como a gente pode sempre ressignificar esses lugares, né? A gente pode trazer esses lugares, assim como levam também, a gente também pode trazer pra gente, assim. Eu acho essa peça, né, já falei assim, aquela coisa que eu falei, vou repetir, né? Mas muito importante. Vejo, e assim, vendo pelas pesquisas, como com certeza vai entrar como uma pesquisa também, vai ajudar muitas pessoas, sabe? E uma pesquisa puxa a outra, né? Você vai trazendo essa daqui, aí citam, nossa, tem... Então é muito importante, a gente está num momento que tá muito difícil muita coisa, assim, e a peça fala que foi um presente não só pelo tema, assim, já me deparei com muitos temas interessantes e trabalhos interessantes, mas pelo momento também. E a gente foi muito respeitoso, acho que a gente nem falou tanto, né, até vou trazer. O processo foi muito respeitoso com o momento que a gente está, né, a gente pegou a peça no ano anterior. Sim. A gente marcou uma data, reviu, a gente marcou outra. Aqui está todo mundo vacinado, né? Está todo mundo com cartão certinho. Então, assim, foi muito respeitoso em todos os sentidos, né? Não é só no discurso mesmo, foi tudo... E respeitando o momento de cada um aqui passou por momentos muito delicados, porque a gente está numa pandemia, né? Enfim... E foi muito respeitoso, assim, e ao mesmo tempo, em nenhum momento eu me senti muito cobrada, até que eu ficava mandando mensagem, Eli, tá tudo certo? Me fala, tá? Porque a gente ficava preocupada, assim, né, com o ritmo, e ao mesmo tempo muito dedicada, assim, muito... Então esse trabalho coletivo, esse respeito, assim, vem tudo, assim, por isso eu falo que foi um presente. E é isso, assista, vai atrás, procura de novo, olha as imagens, procura outras. E pode ter certeza, assim, que sempre quando for figuras desse universo, né, das pessoas negras mesmo, elas podem estar ali um pouco distorcidas, e aí é sempre bom. E uma outra coisa para fechar é que a cultura, tanto, né, negra, assim, tô generalizando, e a indígena, vou pontuar as duas, vem de um lugar muito da oralidade, né? Sim. Então, assim, minha mãe morava em Ouro Preto, e lá as histórias não, aí você vai pesquisar, a pessoa te contou uma história ali que o pai dela contou, ou a mãe, ou o tio, ou a prima, e aí você vai pesquisar pra você ver, né, aquela coisa. Não tem, sabe? E quando você acha, ainda não é igual. Então, assim, tem uma questão muito forte também do que prevalecer vindo dessa oralidade. Por isso a importância de contar, recontar. E eu sinto isso muito forte também, desse lugar, dessa oralidade também muito forte. Esses detalhes, assim. Então, só agradecer e fazer o convite para assistirem a peça. Quem já viu, vê de novo. E é isso. Minha querida Quitéria, encerre com chave de ouro. Chave de ouro. Na verdade, eu tenho muito que agradecer, porque foi uma grande oportunidade, né? Quando ela fala da questão da oralidade, é isso. A Maria Quitéria chegou até nós por conta disso, né? Porque não se tinha registros, né? As pessoas foram atrás e pesquisaram e buscaram para escrever sobre ela. E tive uma sorte tremenda de ter o Maurício como dramaturgo que escreveu esse espetáculo, né? E, como eu já disse, de uma maneira muito sensível. Ele é muito competente na escrita. E a Eli, com toda a paciência, com todo o carinho e com toda a sensibilidade dela, para me deixar muito à vontade, para criar e para manter o ritmo que eu consegui, né? Então, nós tivemos um prazo dilatado mesmo por conta do Covid. E então eu tive bastante tempo para criar essa personagem, né? Às vezes eu ficava até ansiosa, então nós vamos ensaiar. Aí ele, calma, fica tranquilo e tal. Mas nós estávamos sempre conectadas e sempre trocando muitas ideias e ensaiando, isso foi muito bom. E a equipe maravilhosa também. Eu acho que eu, como atriz, eu só tenho que agradecer e dizer que, assim, humildemente, eu entendo que eu consegui fazer um trabalho que corresponde à minha expectativa. Lógico que a gente quer sempre se superar, né? E o teatro é bom por isso, porque ele é vivo. Não existe, eu filmei e acabou. Não, ele continua.
Depois que nós entrarmos em temporada, aguardo vocês para ver a peça ao vivo, que eu acho que compensa. É bem interessante, a emoção presente é muito bom, né? Muito obrigada e até breve. Então vai aqui a nossa palma quitéria, a nossa equipe toda, muito obrigada, iluminação Mano Queiroz, muito obrigada, toda a técnica de filmagem e videomapping com o Thiago Sabino, com o Daniel Sabino, a Kika como a nossa querida cenotécnica maravilhosa, a Lu aqui como a nossa produção, quem eu estou esquecendo, pelo amor de Deus? Os Sabinos. Já falei os Sabinos, nossa Carol como gestão, A Laís Cenógrafa. a Laís, assim, meu Deus, olha só, o pessoal que não está aqui, vamos representar, a Laís Frazão, cenógrafa, essa concepção foi feita de lá do Maranhão, e a trilha maravilhosa com Felipe Barão, feita de lá de Portugal. Nosso agradecimento. Pois é, mais original do que isso, impossível, não é verdade? Nosso agradecimento a todos vocês e principalmente, por favor, curtam muito Quitéria. Obrigada, até a próxima.